Oi pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai falar sobre as pences em numa clutch, né? Clutch, uma carteirinha de mão, que fica muito bonitinha em qualquer material, tecido, sintético, normalmente são pequenas, delicadas, e normalmente elas têm na sua base, normalmente na base, né? Essas pences, que são pequenas preguinhas, vamos dizer assim, como se fossem preguinhas que a gente coloca embaixo e confere a peça uma certa profundidade, né? A profundidade e beleza também, ficar bem bonitinho. A gente vai aprender qual a ferramenta, né? Que faz essa pence dentro da figura, né? Como é que a gente consegue, né, fazer? Eu vou apagar tudo, vocês já viram do que é, né? Como que a gente faz e qual ferramenta que a gente faz, né? Em que situação a gente faz. Então, suponha que eu pegue aqui um retângulo, né? Um retângulo de 17 por 15, tá bom? Esse é bem hipotético mesmo, é bem um exemplo, tá? Só mesmo para utilizar, né, a ferramenta. E nesse retângulo a gente vai então arredondá-lo, né? Deixa eu aumentar aqui, 19 por 15, para ficar mais retangular. 19 centímetros por 15, tá? Então, eu vou arredondar 4 centímetros de cada lado, fazendo um canto de 4 centímetros, né? A gente sempre lembrando que é aqui que a gente faz, né? É bem aqui, né? Quando se trata do retângulo, é bem aqui mesmo que a gente marca com o cadeado aberto, se for os 4 cantos juntos, o mesmo tamanho, e o cadeado fechado. Né? A gente fecha o cadeado, marca um deles e tudo vai ficar do mesmo tamanho, na mesma proporção. Vamos fazer uma inclinação aqui, né? Com a ferramenta forma, transformando em curva e colocando a nossa gradezinha por baixo para poder facilitar na identificação do tamanho. Vou colocar aqui, ó. Isso é bem simples, bem assim, bem normalzinho fazer. A inclinação de 1 centímetro, tá? Vamos fazer 1 centímetro para inclinar aqui. Forma. Depois ela já tá então em curvas, né? Então, como cada quadradinho desse tem meio centímetro, a gente vai fazer isso aqui, ó. E aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Duas casinhas. Duas casinhas formam 1 centímetro, tá? Então, tá feito o corpo da clutch. Ocorre que eu decidi que eu quero fazer aqui uma pence, né? Então, como que eu faria essa pence? Qual a ferramenta que eu uso? Porque ela tem que ter uma medida, né? Aqui. Veja bem, eu fiz uma curva de 4 centímetros, então minha pence não pode ser assim tão maior, não pode ser maior que 4. Normalmente a gente coloca lá no meio da curva, né? Outra coisa importante, quando você faz uma caixinha de leite para dar profundidade numa determinada peça, você leva em consideração aquelas medidas que você utilizou na caixinha de leite para aumentar a lateral da peça, né, a lateral do molde e o fundo do molde. Então, se eu faço um retângulo, né, para fazer uma necessaire box, por exemplo, e essa necessaire ela tem caixa de leite para fazer a profundidade, é chamada caixa de leite, né? Que não o nome que a gente dá, mas que na verdade é um quadrado, né? É colocado ali para dar profundidade na peça. Aquele quadrado, ele tem medidas, né? Vamos supor que seja 3 por 3, né? Que seja 3 centímetros por 3 centímetros, 3 centímetros por 3 centímetros. Se eu fizer isso, eu vou estar tirando 3 centímetros da altura e vou estar tirando 3 centímetros do comprimento, né?
Então, quando eu faço isso, eu reponho esse valor dentro das medidas do retângulo. Então, sempre é importante, né, a gente lembrar que quando você faz, né, quando você subtrai a medida fazendo a profundidade da peça, você tem que repor essa medida no outro lado do molde, né? Em outro lugar do molde, ou seja, na altura. Se a altura do meu retângulo, se eu tenho um retângulo aqui, certo? E eu tô tirando aqui aqui, ó. Tô falando disso aqui, né? Falando disso aqui. Então, eu tenho aqui 1,5 cm por 1,5 cm, né? Eu coloquei aqui, ó, vai ser a profundidade para dar a peça, né? O meu retângulo tem 7,7, vamos colocar 8 por 5. Só para a gente entender o raciocínio do negócio aqui, ó. Então, eu tenho esses dois retângulos aqui embaixo, né? Formar a minha profundidade. Quando eu fiz aqui 8 por 5, desses 5 eu já subtraí 1,5, que é 1,5, né? Então, desses 5 eu já tirei 1,5 aqui, tá? E tirei 1,5 aqui também, né? Como eu vou contabilizar centro e costas, então eu vou dizer que eu já tirei 3 centímetros, 1,5 de cada lado. Então, eu preciso pegar esse 3 centímetros e jogar aqui, tá certo? Então, na hora de eu medir a minha nécessaire, na hora de eu medir o meu retângulo, eu já tenho que fazer essa contabilidade. Se a minha altura é 5 centímetros, eu tenho que pôr 5 mais 1,5, tá? Eu tenho que pôr 6,5, pelo menos, que é para eu tirar esse 1,5 aqui e continuar com 5 aqui, tá? Assim, caso eu tenha pretendido ficar só com 3,5 e 1,5, então tá tudo certo. Então, é importante a gente saber que aquilo que a gente subtrai aqui, porque vai cortar e fechar, fazer aquele box, né, o fundo box, aquilo que a gente vai cortar e vai transformar em fundo, a gente normalmente joga para a medida do molde para cima, tá? Para ampliar, né? Aqui também, tá? Tanto na altura quanto no comprimento. A gente já desenha esse retângulo contando já com as medidas que a gente vai remover na hora de fazer o fundo. Não é diferente aqui, tá? Eu vejo as pessoas fazendo pences e assim, desenha pence e acabou. Se for uma pence bem pequenininha, que não vai alterar muito, ela tá mais para enfeitar a peça do que outra coisa, beleza, eu acho que não tem problema nenhum. Mas se ela tem a intenção de dar uma certa profundidade, um certo jogo de profundidade na peça, então eu tenho que analisar o tamanho, sim, tá? E às vezes até transformar essa parte aqui mais bojuda um pouco, mais arredondada também na lateral, para quando eu entrar e costurar aqui, essa parte não perder, né, o contorno, tá? Bom, enfim, eu já fiz aqui contando, né, eu fiz 19 por 15, certo? Esse 15 aqui, ele tem já um fundo arredondado, né, um canto de 4. Eu vou colocar aqui uma pence de 2,5, 2,5, eu venho aqui na elipse, tá? Elipse eu seleciono torta. Torta é essa aqui, tá? Ela tem realmente o desenho de uma torta. Então, eu chego, desenho aqui ela
E se eu tô pensando em fazer 2,5 por 2,5, então eu vou pedir 2,5 de largura por 2,5 de altura, que é o tamanho que vai ficar esse pedacinho aqui, né? É um quarto, né? Vamos dizer assim, ele é como se fosse um quarto. Então, ele tem 2,5 aqui e tem 2,5 aqui. Claro que quando você trabalha com essa altura e a largura, essa parte aqui, que é a parte, vamos dizer, do raio, né? Essa parte que é a curva, ela sempre é maior, tá? Ela sempre é maior, ela só vai diminuir se você diminuir aqui. Para você fazer essas alterações, caso queira, você vai usar essa ferramenta forma aqui. Não vai transformar em curva, só vai usar a ferramenta. E aqui, ó, nesses quadradinhos, com a ferramenta forma, você vai clicar e mudar o que você quiser. Se ficar assim, perdeu a forma ali em cima, se acontecer isso, você volta aqui na ferramenta e ela volta ao normal, tá? Assim, o certo é não acontecer, mas acontece, ó. Tá vendo? O legal é assim, quando ela faz isso e continua, ó. Tá vendo? Seleciono o primeiro para ver, acho que aí não tem problema, tá? Aí vem aqui, certo? Então, eu tenho aqui exatamente isso, ó, 2,5 por 2,5. Se eu mexer aqui, ele já vai ficar diferente aqui, tá? Ó. Mexer aqui, ó, as medidas mudam, tá? Então, eu volto ao normal, que a ideia é ter 2,5 mesmo por 2,5, é o que eu tô pretendendo. Eu mudo aqui também, se eu quiser, tá? E tá pronta, então, a minha forma, né? Que é o que eu quero, né? 2,5 por 2,5. Vem aqui, coloco aqui, ó. Deixa eu dar uma virada nela. Pronto. Deu uma viradinha, tá vendo? Aqui, ó, você dá um clique aqui dentro, ela cria essas setas, aí você vira. Ela tá certinha aqui, ó, tá até batendo aqui, tá? Então, essa é pra mim, né? Pra mim é a pence que eu quero, tá bom? Eu deixo ela um pouquinho só um pouquinho abaixo, tá? Vocês vão entender por que já. Aí, eu vou passar pra cá uma cópia dela, né? Eu venho aqui, eu vou editar, copiar, eu vou editar, colar, eu vou colocar aqui, ó. Vou pedir para espelhar horizontalmente e venho. Eu clico aqui no Ctrl, né? Aí vem. Só que é legal usar a grade, porque na grade você tem a noção melhor, sabe? De como que tá. Ela tá certinha, pelo visto ela tá no mesmo ponto, né? Aqui, ó. Você pode fazer aqui assim a mesma coisa, ó. Dá uma baixadinha também, aí. Vendo? Ela tá na mesma linha que a outra, ó. Tá? Dá uma baixadinha, só que nem tanto. Ela baixou bastante. Então, a gente sobe, faz assim, equilibra com a linha aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, equilibrar com a linha aqui, pra ficar mais de acordo. Só que essa aqui, deixa eu ver se ela tá na mesma direção. Deixa eu ver uma coisa. Ela mudou de tamanho, dá uma olhada lá, ó. Aqui, vamos ver essa. Elas mudaram de tamanho, deixa eu ver, 2, 4, 9, 5. Não, mas estão iguais.
estão iguais. Prontinho. Eu vou contando, vou olhando por aqui, ó, tá vendo? É mais ou menos assim que a gente vai através da grade. Um conselho, faz a metade. Faz você faz o seu molde na metade. Porque aí depois você só espelha, entende? Vamos fazer, eu vou fazer, dizer o que eu quero, mostrar aqui o que eu quero dizer, né? Eu tenho aqui a metade, quer ver? Eu não aconselho a tentar. Tá bem na metade, tá vendo? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou cortar essa parte. Aí vocês já viram como é que é, né? Tá, muito bem. Então aqui é a parte que eu tô trabalhando a metade da minha clutch. Eu fiz a metade, eu fiz a curva, eu fiz tudo certinho e agora eu tô fazendo isso aqui, né? Que é a minha pence. Fiz a pence, acabou, é isso que eu quero. Venho aqui, seleciono, aperto o Shift, seleciono aqui dentro e venho aqui, ó, aparar nessa opção. Aparou, eu pego aqui, ó, seleção, venho aqui, clico no meio, retiro, porque ele já parou. Ixi, não deu certo não. Volta lá, vamos fazer de novo. Não. Vou tentar mais uma vez. Até pode ser que não tenha dado por isso aqui, ó. Peraí. Fechar aqui. Agora eu vou tentar de novo, vamos ver se vai dar certo. Aqui. Aqui, pode ser que não dê. Parar. Não deu. Eu venho na minha ferramenta, excluir segmento, e eu faço essa exclusão aqui, esse é o certo. Pronto. Tá excluído. Aqui ela ficou com essa... Bom, esse aqui é o molde. Nem sempre dá esse aparar aí, vai dar certo mesmo. Quer ver? Vamos ver se vai dar aqui. Tenho dois quadradinhos, certo? Eu venho aqui, faço assim. O certo é esse aí, ó. É tudo ali no Shift, tá? Você faz a seleção toda no Shift, vem aqui, ó, aparar. Aí você tira a sua, ó, esse é o certo. Os quadrados ficaram e ele ficou aqui, certo? É isso que tem que acontecer. Aqui não está acontecendo. Eu até, olha, eu vou voltar, tentar ainda mais uma vez, vamos ver.
Eu não uso, talvez seja por isso, porque eu prefiro a faquinha. Né? A faquinha mais... mas eu acho que é porque eu usei a faquinha agora. Opa! Agora não, né, gente? Peraí. Aí não, né? Eu acho que agora eu entendi o que foi. Ficou esse restinho aqui, ó. Ele não foi, tá vendo? Pode ser que seja isso, vamos ver. Eu venho aqui, linha mão livre, clica, solta, vem até onde você quer, clica, solta, tá? Aqui, clica aqui, que é seleção, shift, primeiro seleciona tudo, primeiro seleciona, shift. Apareceu o aparar. Vamos ver se ele aparou. Não aparou. Então, não vou insistir mais. Vou deixar como estava antes. Venho aqui. Tiro primeiro essa aqui. E tiro depois essa daqui. Vai ficar um segmentozinho aqui, mas não faz mal. Isso é questão depois de acertar na hora que encaixa, sabe? Quando a gente vê encaixa essa torta, essa torta aqui, ó, quando você encaixa ela aqui, né? Tem que encaixar direitinho para não ficar essa coisinha aqui. A gente tira normalmente com a ferramenta forma. A ferramenta forma é que vai terminar o serviço, né? Quando tá sobrando. Nossa, que muvuca de nó. Meu Deus. Vamos ver se deu certo. Então, gente, assim é legal, porque vocês vão aprendendo, sabe? Tudo isso é aprendizado aí, ó, tá? Então, acontece, aí você vai lá e conserta com a ferramenta forma. Ela é a única ferramenta que ajuda nessas horas, tá bom? E se não sair com o aparar, vai sair com essa faquinha. De um jeito vai sair. Você viu que aqui deu certo, aqui não deu, enfim. Talvez é porque seja na metade, porque alguma parte dela não está encostando direito. Bom, mas enfim, deu certo agora? Sempre dá, né? Com calma a gente faz. Aí eu venho aqui, eu vou dizer que eu quero copiar, que eu quero colar e que eu quero colar horizontalmente no espelhamento. Aliás, antes eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que vir aqui e agrupar, tá? Aí eu posso copiar, colar e aqui tá pronto. Quer dizer que agora eu tenho o outro lado igualzinho a esse. Então, minha recomendação é que se faça sempre a pence num lado, perfeitinha como você quer. E depois você faz o espelhamento do seu projeto, do seu molde, tá? Depois de pronto, fecha aqui e agrupa. Se é que ele... Vamos tentar soldar? Se soldar vai ser melhor. Não, não deu. Então eu tiro e eu venho aqui e... O soldar que eu falo é por causa disso aqui. Ele tira a linha do meio. Mas aí eu uso isso aqui. Pronto, tá certo. Essa aqui seria então a minha primeira forma de fazer as pences. Seriam essas pences aqui. Eu fecho aqui e vou costurar e vai ficar então um formatozinho redondinho, né? Bem bonitinho, com aquela costura no meio, tá? E claro que esse tecido que eu tirei aqui, né? Que vai ter, vamos ver, aqui tem 2,5, né? Aqui vai ter mais ou menos a mesma coisa, tá? Essa parte aqui, tá? Vai ter mais ou menos 2,5.
Então, esses 2,5, eles já estão fazendo parte do meu comprimento aqui da minha... Eu já fiz esse cálculo anteriormente, tá bom? Vamos pro outro aqui, bem rapidinho. Eu não sei se vai ser rapidinho, já são 25 minutos. Então, eu vou terminar aqui essa primeira, né? Vou fazer outro vídeo, para não ficar muito longo. Ó, só para a gente reforçar que a gente está fazendo um molde que é para uma clutch, tá? Não é essa aqui exatamente, tá bom? Mas é para lembrar que clutch é bolsinha de mão e que esse molde não vai fazer aquela clutch especificamente, mas que ela faz então essas pences que são bem interessantes, bem bonitinhas, que dão profundidade também e que usam essa ferramenta que vocês viram aqui. Claro que você pode fazer também de outro jeito, né? Você pode descobrir uma forma melhor aí, às vezes até juntando, né, uma reta aqui e tá tudo certo, tá? Às vezes a pessoa chega e faz assim, quer ver, ó? Eu já vi isso. Faz isso, ó. Opa. E pronto, ela fez a pence dela, certo? E aí ela coloca, tá? Ela vem e coloca aqui às vezes ela pega isso aqui e faz isso, ó. Ela altera do jeito que ela quiser, tá? Se ela quer maior, ela quer mais aqui, ó. Ela faz mais ou menos do mesmo jeito, né? E vem aqui e coloca. Então, também pode ser feito dessa forma. Eu coloco aqui e vou alterando, né? Se eu quiser alterar, eu altero aqui, ó. Ainda mais que eu tenho uma embaixo que me ajuda a fazer ó, certo? Vamos supor que você já tem o seu molde aí feito já à mão, que você fez o scan. Pronto, aqui, ó, tá feito. É igualzinho, certo? É isso, tá bom? Eu vou encerrar esse e vou passar pro outro já já, tá? Até já.